Refrescar os espaços e propor a miúdo a ingestão de líquidos são algumas das medidas obrigatórias para que os mais velhos suportem o calor. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Viemos de 2025 com 5 ondas de calor e atingimos, em maio deste ano, temperaturas normais para o mês de agosto, a rondar os 40 graus em várias zonas do país, por causa de um fenómeno chamado cúpula de calor. Estamos sempre a aprender nomes novos. Algo parecido com o calor a descer depois de bater na tampa de uma panela, gerando mais calor. O que se espera é que esta onda, que dura há uma semana, fique por cá, pelo menos no interior, mais uma semana. O inverno muito chuvoso ajudou a repor as reservas de água, mas também ajudou a fazer crescer o pasto, que com este calor começa a secar os terrenos e faz aumentar o risco de incêndio. Antecipa-se que este possa vir a ser o ano mais quente de sempre e parece que vamos ter de nos habituar a épocas de incêndio cada vez mais alargadas. Já lá vai o tempo em que a época durava de 1 de julho a 30 de setembro. 2017 deixou o sinal, com os incêndios de Pedrógão a meio de junho e o norte e o centro a arder a meio de outubro do mesmo ano. Neste episódio falamos com Pedro Matos Soares, investigador principal do Instituto Dom Luís, professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Pedro Matos Soares. O que é uma cúpula de calor? Onde é que ela se instalou? Quando é que é suposto ela ir embora? Bom dia. Cumprimento todas as pessoas que nos escutam. Ora, esta cúpula de calor é digamos uma forma de falar de uma crista de altas pressões que de facto está estacionada sobre a Europa há já uns bons dias e tem a ver com um sistema de altas pressões que nos traz vários ingredientes e, por isso, estas temperaturas elevadas e a onda de calor. Que ingredientes são esses? Temos um sistema de altas pressões, quer dizer que não temos nebulosidade e, associado a estas altas pressões, temos sempre subsidência, ou seja, ar descendente. Ao ter este ar descendente, ele comprime nesse movimento descendente e aquece. Misturado, também outro ingrediente, tivemos uma adveção de uma massa de ar devido à circulação desta crista de altas pressões, transportando ar do continente africano, ar também ele seco e quente, e por isso temos aqui os ingredientes de aquecimento e do estabelecimento desta onda de calor na Europa. É uma onda de calor insigne pela sua extensão espacial e também por ocorrer em maio, não é? Muito cedo, digamos assim, é uma onda de calor muito intensa para este período do ano, especialmente nos países do norte e centro da Europa. Estamos a falar, obviamente, da Grã-Bretanha e de França. Em Portugal, no contexto ibérico, é uma onda de calor também, digamos, cedo. Nós temos já ondas de calor e cada vez teremos mais na primavera, e tem estas temperaturas também com anomalias relativamente ao normal bastante elevadas. Quando é que ela se vai dissipar? Bom, no nosso contexto geográfico o que se passa é que nós, felizmente, o anticiclone dos Açores vai migrar para norte e vai se colocar em crista sobre a Península Ibérica, quer dizer que trazendo o que é um fluxo mais ameno de temperaturas, uma circulação de norte, e também permitindo que se dissipe a onda de calor a latitudes mais elevadas. Repare, este anticiclone vai criar aqui, digamos, uma dicotomia entre o que é o litoral e o interior do país, quer dizer que nós vamos continuar a ter temperaturas elevadas no interior do país mais a sul, progressivamente mais a sul,
tendo temperaturas elevadas no Alentejo, no interior do país, e as nossas temperaturas mais normais de primavera a partir da manhã, sexta-feira, devido ao novo posicionamento do anticiclone dos Açores. A ideia de que vamos ter, e estava a falar disso há pouco, ondas de calor cada vez mais frequentes e cada vez mais intensas, já se está a cumprir neste momento? Esta onda de calor é recorde para maio, não é? Paulo, ela é recorde quando nós falamos de uma onda de calor, falamos de quê? Falamos de 5 dias ou mais em que as temperaturas máximas estão acima do que é um limiar, que é o percentil 90 das temperaturas máximas climatológicas, quer dizer que de uma forma mais simples é quando temos persistentemente temperaturas máximas anomalamente altas e desse ponto de vista, por exemplo, em França e na Grã-Bretanha bateram-se recordes de temperatura em maio. Em Portugal, por exemplo, em 2021, já longínquo 2021, nós tivemos em maio temperaturas, por exemplo, 37 graus. Agora aproximamos, por exemplo, em Mora dos 40 graus. Temos que ver se são já recorde. Eu não tenho presente se são recorde, mas estamos muito perto disso. O mais importante do que sabermos se temos um recorde ali numa cidade ou outra é de facto aquilo que o Paulo mencionou inicialmente, que é de facto este aumento da severidade e da severidade das ondas de calor, da sua extensão espacial, enquadra-se muito bem no que são as projeções ligadas às alterações climáticas. Nós fazemos projeções de alterações climáticas, com modelos climáticos há muitos anos, há décadas, e de facto quando observamos as projeções que tínhamos do exercício do IPCC anterior, elas enquadram-se muitíssimo bem. Quer dizer, com o aumento da frequência das ondas de calor e da sua intensidade, da sua severidade. Em Portugal, em concreto, nós tínhamos em tempo histórico, Paulo, quando começámos a falar de alterações climáticas em Portugal, no período climatológico 71-2000, ou seja, final do século XX, nós tínhamos cerca de uma a 2 ondas de calor em média em Portugal. Neste momento, e de acordo com as projeções... já vamos na quinta, não é? Em 2025 tivemos 5 ondas de calor, mas 2025 no contexto europeu foi um ano muito, muito quente. Em termos globais não batemos o recorde, mas por exemplo tivemos o junho mais quente na Europa de sempre. Mas de facto nas projeções nós tínhamos claramente a indicação quantitativa de ter 4, 5 ondas de calor em média por ano e infelizmente elas já estão aqui estamos chegados e já estão a ocorrer. Pedro, há pouco falava do Reino Unido e de outros países do Norte, já voltamos aqui a Portugal, só para lhe perguntar, vamos lendo agora de que a habitação, infraestruturas que servem os cidadãos foram construídos nesses países tendo frio como predominância. Estamos a falar de facto já de construções que foram feitas para países que já não existem do ponto de vista de temperaturas. Bom, nós temos um problema que é, todos nós estamos conscientes de um processo de alteração climática, mas teimosamente não queremos perceber que temos de ter transformações no edificado, nas infraestruturas críticas e na maneira como nós vivemos. E isso cria um problema, obviamente. Nós, de facto, nos países do norte da Europa temos uma construção que é protetora do ponto de vista das vagas de frio, não é? Mas no contexto das alterações climáticas, tal como se perspectivava, também havia um aumento da frequência das ondas de calor, mas nada se fez e hoje em dia finalmente consegue-se... Londres é outra cidade, mesmo para nós todos, não é? Quem tenha ido a Londres há 10, 20 anos, hoje encontra fenómenos que não encontrava do clima que não encontrava. Regressando Paulo, aqui... Deixa-me só concretizar uma coisa muito importante, porque o que falamos para o Norte da Europa falamos também para Portugal. Nós tínhamos muita mortalidade também em Portugal devido ao frio, a vagas de frio em Portugal. E nós estamos a ter um diferimento, temos a ter uma translação da mortalidade por excesso de frio para excesso de calor, e este que está a ficar cada vez mais intenso e com números de excesso de mortalidade mais fortes e mais preocupantes. Nós em Portugal atualmente temos entre 700 e 1000 pessoas que morrem em consequência das ondas de calor. Mas não fazemos nada. Nós temos também que reduzir, obviamente, a pobreza energética e temos que ter a obrigação da decisão política a nível das freguesias, dos municípios e central, é de salvaguardar a população. E nós não estamos a fazer isso.
Nós temos que ter medidas de adaptação que não são muito difíceis de implementar, não são muito onerosas, muito simples. Planos de contingência das ondas de calor, uma resposta no terreno quando temos uma boa previsão de onda de calor e felizmente temos sido sempre alertados pelos centros de previsão das ondas de calor. Para além dos planos de contingência, temos obviamente ter refúgios climáticos, casas do povo, ginásios esportivos, bem aclimatizados, por exemplo, não é? Para receber as pessoas, para poderem numa noite tropical ou durante o dia com temperaturas extremas, as pessoas mais vulneráveis poderem se refugiar. É básico, não estamos a falar de rocket science, desculpa o termo, Paulo, e nós não fazemos nada sobre isso. E depois, claro que temos medidas mais onerosas do ponto de vista da mudança do nosso território, das nossas cidades, temos questões mais estruturantes que também temos que ponderar, mas que eu compreendo que tem que ser a termos mais médios, de planificação média e longínqua das nossas cidades, mas que devemos atuar, ou seja, o desenvolvimento das novas zonas... O que não se fizer agora não vai estar pronto quando for necessário. Para fecharmos a nossa conversa, eu gostava, uma coisa que é mais imediata, estas ondas de calor ajudam a secar os solos, que estão cheios de vegetação, cresceu com a chuva do primeiro trimestre, aumenta o risco de incêndio? Sim, isso é muito, muito preocupante, Paulo. Eu diria que a comunidade científica, eu estou preocupado, a comunidade científica está preocupada com este excesso de mortalidade das ondas de calor tout court, digamos assim, porque estas ondas de calor muito cedo no ano são preocupantes do ponto de vista de excesso de calor, mas uma grande preocupação é o perigo meteorológico de incêndio, que para esta semana em Portugal é já extremo em algumas regiões e com os ingredientes que o Paulo referiu muito bem, tivemos uma primavera e um inverno muito chuvosos, temos muita biomassa, agora começamos a ter, ainda esta biomassa felizmente não está muito seca, mas começa a secar com estas temperaturas elevadas e claro que temos aqui os ingredientes a breve trecho, se não, e espero que não aconteça esta semana, para termos incêndios importantes. É muito importante nós percebermos que com o clima que temos atualmente e que vamos ter nos próximos 10, 20 anos, nós temos que olhar para e as épocas de incêndio, que antigamente eram de julho a setembro, em 2017 o primeiro incêndio já foi a meio de junho e o último a 15 de outubro, e agora estamos em maio e estamos com o mesmo risco, não é? Exatamente. A planificação do que é a época de incêndio, dos meios e da planificação de todo o sistema de prevenção, que é o mais importante, e de resposta, tem que ir de maio a outubro. Mas por outro lado, e Paulo, nós temos que ser conscientes, a mudança do nosso território do ponto de vista florestal tem que ser acelerado e temos que, infelizmente, esperar 10, 15 anos para ter efeito e para termos uma floresta diferente e não vivermos nesta contingência, neste sobressalto de podermos ter um incêndio catastrófico no nosso país de maio a outubro. Desta vez, o que deixamos são conselhos para ultrapassar esta onda de calor. Beba muita água, mesmo quando não tem sede, evite beber bebidas alcoólicas ou com açúcar, permaneça algumas horas por dia em locais frescos mas arejados, em corra ao ar, feche as janelas de casa nas horas de maior calor, evite a exposição direta ao sol entre as 11 e as 17, use protetor solar com fator superior a 30, mesmo que não vá à praia, use roupas leves e largas que cubram o mais possível o corpo, viaje de carro apenas nas horas de menor calor, se for possível. Todas estas regras para diminuir os riscos se aplicam, antes de mais, a idosos, crianças e mais ainda a bebés, que não devem ser expostos ao sol. Se alguma pessoa destes grupos vulneráveis se sentir mal com o calor, ligue de imediato para o SNS 24. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.